Fala comigo, galera! Mais uma semana que estamos juntos, não fugindo à regra, trazendo profissionais de referência. Hoje a gente, mais uma vez, vai viajar pela nossa profissão. A gente vai nos Estados Unidos, a gente vai em celebridades, a gente vai em Vou falar mais não, senão eu dou muito spoiler. O mais legal é deixar eles falarem para vocês. Com grande satisfação, apresento para vocês Bruno Brandão e Alexandre Campanelli. Obrigado, professores, por terem aceito o convite de dividir um pouco da vida de vocês com a gente, comigo e quem está assistindo. Eu costumo dizer que eu me sinto um grande privilegiado de presenciar essa viagem, porque, por vezes, o dia a dia não nos permite revisitar a nossa história. E hoje é o dia de vocês. Revisitar, relembrar e presentear a nossa categoria com a trajetória de vocês. Para isso, eu passo a palavra para falar com o pessoal de casa. Primeiramente, agradeço esse momento único de estar aqui, né, no Centro de Memórias do CREF. Eu sei muito bem que é um privilégio estar aqui. Eu fico lisonjeado de ter essa honraria, né, de estar podendo mostrar um pouco da minha história, da onde eu comecei, de falar de toda a parte da profissão, do meu início e futuramente, né, vamos... Aqueles bastidores que pouca gente fica sabendo, né? Vamos procurar saber, mano. E Alexandre? Gostaria de agradecer o convite do CREF. É um prazer estar aqui e um prazer dividir um pouco da minha história profissional com vocês. O prazer é todo nosso, porque é tanta informação. Porque, gente, o que vocês não entendem é que os bastidores aqui, eles borbulham, né? Então, como é que vai ser boa essa viagem? Eu convido a você a ficar até o final, para você acompanhar tudo que esses caras vão trazer para vocês e vai te inspirar. Bom, não fugindo à regra, a gente gosta de, antes de falar do Bruno Brandão e do Alexandre Campanelli, a gente queria só conhecer o Bruno e o Alexandre. Como é que foi? Aonde foi essa infância? Pra gente ver se já teve algum mosquitinho de educação física aí nesse período da vida de vocês. Conta pra gente aonde foi e como é que foi essa infância. Vai lá, Brunão. Então, a minha infância é muito ligada realmente na educação física. Meu pai militar, minha mãe também, meu pai também sempre foi um atleta, né? Meu pai fez atletismo no quartel. E quando também eu fui morar onde eu fui morar em Engenho de Dentro, eu tinha uma socialização muito baixa com as crianças, porque não tinha crianças na minha região. Então minha E antes de ir para Engenho de Dentro, você era de onde? Eu morava sempre no mesmo lugar, Engenho de Dentro, ali numa casa que eu fui morar, que não tinha crianças em volta onde eu morava na época. Então, para isso, minha mãe me matriculou na ACM, Associação Cristã de Moços. Grande referência, né? Era muito perto da onde eu morava. Então, ali eu comecei a interagir com os esportes e eu acabei ficando fascinado. Então, a ponto do próprio ACM, eu queria passar o dia lá. Eu estudava de manhã. Já nem queria ir para a escola, né? 7 da manhã eu estudava, eu já chegava em casa 2 da tarde, eu entrava na ACM, acho que 16 horas, eu ia até 8 horas da noite às vezes. E vivenciava vários esportes. Era difícil, porque ali eu não fui nenhum atleta de ponta, nunca fui um jogador exímio de nenhum esporte, porém eu adorava praticar todos. Futebol, vôlei, basquete, fiz judô, fiz natação, fiz ginástica olímpica. E até quando eu tive algumas lesões, por exemplo, já quebrei em 3 lugares o braço, 3 vezes diferente, que eu parava de fazer a atividade que eu tinha que fazer, que eram os esportes, mas eu fazia outro tipo de esporte, tênis de mesa. Pra não ficar parado, né? E hoje, até assim, há pouco tempo, eu estava até matriculado numa academia de tênis de mesa, num centro de treinamento de tênis de mesa, de um grande amigo Lua. E assim, eu continuei praticando tênis de mesa até agora. Eu acabei de sair por causa de uma lesão no ombro, mas estou voltando. As lesões acompanham, né? Bruno, olha que interessante que você traz pra gente, né? Então, a gente pode entender que o teu primeiro contato com o esporte não foi só por prazer, foi uma ferramenta de inclusão. Isso, uma socialização, porque eu teria que ter mais contato com outras pessoas. Porque eu era, assim, hoje em dia as pessoas me conhecem, que eu falo muito, tô sempre ali conversando com todo mundo, amizade de tudo quanto é lugar. Onde eu entro, já começo a falar com todo mundo. Eu não era assim. Ou seja, o esporte contribuiu, né? Isso. O esporte foi o divisor nessa situação da minha socialização, de eu sair daquele modo introspectivo, todo fechado, recluso, para o falador que eu sou hoje, de 1000 assuntos. Ou seja, fez uma diferença na sua personalidade, como construção de indivíduo. E aí, aqui a gente não fala só de história, não. A gente também pede, a gente bota a professora na parede, tá? Pode botar. Antes de passar para o Alexandre, eu queria te perguntar o seguinte: como é que você hoje, como profissional de educação física, percebe a importância de complexos esportivos como esse para as crianças, né, que possa vivenciar o esporte? É de extrema importância. Então, como eu, tem muitas crianças que também precisam ter esse contato com o esporte, porque além dessa parte da socialização, a saúde mental, tem muito envolvida a parte da prática de atividade física.
Então, ou seja, não tem outro, assim, até a pandemia mostrou isso, o quão o esporte e a atividade física é importante para a saúde. Perfeito. Então, assim, é de suma importância ter centros capazes de abranger todas as crianças em todos os lugares. No Brasil, não falo nem no Rio de Janeiro. Né? Todos têm que ter acesso ao esporte. E eu acho muito legal que você traz... Pra vocês verem como é que tá o nível que está começando esse episódio de hoje. Eu acho legal que você traz, já na sua primeira fala, a gente não está falando sobre benefícios de cardiopatia ou de controle. A gente está falando de saúde mental. Isso. Né? De você poder estar incluído, socializando. Exatamente. Como é que é uma múltipla ferramenta, né? A parte da educação física com o esporte. Exatamente. O Brunão já começou deixando o sarrafo lá em cima, hein? Agora vai tu, Alexandre. Como é que foi essa infância? Onde foi? Conta pra gente. Vamos lá. Eu morei primeiro em Piedade, até os 6 anos de idade. Próximo da minha casa. Pois é, pertinho. Piedade? Moramos na Rua do River. E de Piedade, minha família, meu pai, minha mãe e meu irmão, nós fomos morar no Rio Comprido. Quando eu tinha 8 anos de idade, o meu pai colocou a gente num clube, que é o Clube Municipal, que existe ainda na Doc Lobo. E lá, grande referência, né? E lá a gente foi meio que bombardeado por esportes. Eu fazia futebol de salão na época. Futebol de salão. Não, mas o Alexandre já está entregando a idade. Era futebol de salão, não falava futsal ainda. Isso aí, eu vou até lembrar o ano que foi. Tem uns 3 anos. Tá. Eu fazia futebol de salão, fazia natação e judô. O futebol de salão, ele era um horário meio engraçado, tipo 4h45, uma coisa assim. E ele era acho que é terça, quarta e quintas. Natação era todos os dias e judô era terça e quinta. Então, terça e quinta eu fazia os 3 esportes seguidos. Não tinha intervalo. Intervalo tipo de 10 minutos para tomar banheiro e voltar. Para tomar um banho da natação para o judô. Sim. Então, era futsal, natação, judô. E estou vivo até hoje, né? Então, depois dessa, com o tempo, o futsal, eu era péssimo jogando futsal, até hoje eu sou. Como eu falei, também não sou exímio jogador. Horrível. Hoje você não, você não te selecionaria, né? Última fila, última escolhida. E aí aconteceu, eu fui fazer o quê? Futsal, o cara é horrível, vai fazer o quê? Vai ser goleiro. Aí lá fui eu ser goleiro. Goleiro eu era razoável. E hoje em dia eu vejo que eu era até muito bravo, né? Para ser goleiro de futsal. Eu costumo brincar aqui, são 2 pessoas que eu sei que vai ter um lugarzinho. É o goleiro de futsal e o de handball. Esses dois eu admiro sem conhecer. E aí eu acho que eu comecei com 8 anos, essa saga, né, esportiva. Com os 12 anos eu parei futsal. Continuei na natação e judô. Com 16, cheguei a competir na natação e tal. Judô sempre competi desde 8 anos de idade. Com 16 eu parei na natação e fiquei só no judô. E com 16 anos eu cismei que eu queria fazer uma luta que tivesse soco e chute. E aí inventar uma luta, é isso? Não, eu queria fazer praticar uma luta que tivesse soco e chute. Tá. Que o judô é o quê? O judô é domínio, projeção, domínio de solo e tal. E aí eu cheguei a ver taekwondo. Eu fazia um curso de inglês na Tijuca. E aí dali do curso de inglês eu tinha um taekwondo em frente. Eu ia lá assistir umas aulas, achei muito interessante. Falei, cara, bacana isso. Acho que eu vou entrar para esse taekwondo. Só que um dia eu fui assistir o boxe tailandês. Foi início do boxe tailandês. Quando chegou aqui no Rio de Janeiro, a novidade. Eu estou com 51 anos agora, eu tinha 16 anos na época. E aí eu fui assistir na famosa Academia Naja, que é no Largo do Machado. Foi por ali que começou o boxe tailandês. E aí fui lá assistir um dia, um treino, me apaixonei e falei, cara, aqui é o meu lugar. Era o que estava procurando, né? E não tinha nada de fitness, era pancadaria pura aquilo ali. Sim. Fiquei lá, treinei durante 7 anos lá. E aí continuei mantendo o judô e o boxe tailandês. Aí comecei a fazer boxe inglês também. Volta e meia me metia em aula de luta livre esportiva. Ou seja, você tinha uma linha mais da questão das artes marciais, né? Sempre fui nessa linha. Até o momento que a gente vai chegar lá, que foi a mudança
no início da faculdade, a mudança para a academia. Tá, a gente já vai chegar lá. Aí eu queria te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Bruno. Né? Porque é muito interessante, é difícil quando a gente tem 2 profissionais, e aí parece que essa prática contribuiu para vocês serem profissionais. Isso pode ter sido consequência. Mas eu queria te perguntar, da mesma forma que para o Bruno, você como profissional de saúde, como é que você percebe a importância das crianças terem essa vivência? Porque o Bruno trouxe até um pouco disso, né? Hoje a gente tem o isolamento em tela, a gente tem um isolamento social que é talvez muito pior do que da tua época, né? Como é que você acha que o profissional de educação física e o esporte como um todo, ele pode entrar nesse meandre aí para poder contribuir com a formação do cidadão, independente do que ele vai ser? O que eu sempre achei, continuo achando até hoje, é você conseguir modificar comportamentos. É bem isso. Você não é só saúde, não é só estética, é você modificar comportamentos, seja todo um contexto, né? Seja na parte da criança, seja no adulto, seja no idoso que não tem ninguém, não tem família, não tem ninguém. Isso a gente vê muito, a gente vai entrar nesse assunto também, vê muito isso em academia de ginástica. Por quê? Essa senhora, esse senhor, ele vive na academia, ele não tem que fazer, não? Socialização também. Talvez não. Talvez não. É. Esse cara não tem família, não tem que fazer. Cara, muitas vezes não tem ninguém. E eu tenho falado isso em alguns episódios que já passaram, e aí eu acho que você deve perceber isso. Tem alguma parte aí da sociedade que parece que descarta o idoso, né, cara? Uhum. Parece que assim, não serve mais pra nada. Ele tem que ficar dentro de casa. E aí traz isso que você está falando. Por vezes ele tem realmente um isolamento, de familiar, inclusive, e pode trabalhar a sua sarcopenia ali, a sua inclusão social, perfeita colocação. A gente passa a saber, até conversando com o dia a dia, que realmente aquela pessoa, não pode ser nem idoso, não, pode ser um 40 anos de idade, 50 anos de idade, ele não tem família, ele não tem mulher, ele não tem marido, não tem filhos, não tem... Muitas famílias provenientes da Covid, que tiveram famílias dissipadas. Os pais já faleceram, exato, não tem filhos, então a pessoa ela não tem ninguém. Ela não tem ninguém e ela vai... E o que acontece? Se ela sai na rua, ela literalmente não é ninguém. Mas se ela vai para academia, todo mundo chama ela pelo nome. Tem um espaço. Oi, fulano. Oi, Maria. Oi, Maria. Tudo bom, Maria? Tudo bom? Como você tá, Maria? Todo mundo fala com ela. Então vai acontecer, ela vai se sentir muito bem ali dentro. Então ela vai frequentar, exato, muito aquilo ali. E aí, complementa para mim. E nisso o profissional de educação física é fundamental, né? Claro que sim. Porque ele é o vínculo. Claro que ele sim. É o vínculo de fidelizar aquela pessoa a ter esse espaço, né? Eu dando um salto pulamos da parte no meu início, da parte de educação física, né, quando eu conheci os esportes, dando um salto para minha parte de trabalho, mas vamos voltar para esse assunto do meio aí, né? Aqui a gente vai e volta o tempo todo. O foco, quando eu entrei na musculação na academia, até na rede da academias que eu trabalhei, o foco era muito voltado para a parte do idoso. Existia, assim, um programa dentro da academia que ele fazia um acolhimento para ter uma fidelização daquele público que não tem fidelização na academia, que é aquela pessoa que vai lá por prescrição médica. O médico enviou ele para... você tem que malhar. Uhum. Então, tinha profissionais que eram... eles eram capacitados pela essa rede para que a gente pudesse... acolher esse pessoal. Até porque o acolhimento é diferente, né? Isso, e fidelizar. Perfeito. E como eu falei, né, no meu jeito, que quando eu fui mudando durante o tempo, de ser uma pessoa mais falante, eu trazia aquela pessoa pra cá, na época de estágio ainda, perfeito, né? Supervisionado. E aí eu conseguia trazer aquelas pessoas, e quando eu me formei, eu achava que também fosse o público, aí eu vou falar uma parte também de frustração, entre aspas, porque atualmente eu atuo nessa região, nessa faixa etária, mas... Naquela época, eu achava que eu ia bombar de aluno de personal, todos eles na faixa etária acima de 50 anos. Eu estava com 20 e poucos anos quando eu me formei. Então, eu achava que eu fosse estourar de alunos nessa época com esse público, esse nicho. Nenhum. No meu primeiro ano de formado, o segundo foi quando também vai entrar o divisor, né, que eu falei, né, em relação à parte que eu Mas trabalhei. Aí eu te pergunto, e aí participa aqui, Alexandre. Tá. Aí eu te pergunto, você não acha que mudou um pouco a forma da academia entender esse público? Porque também passou um tempo aí, e a gente não precisa falar de rede não, porque eu acho que isso era de uma forma geral. A academia, ela era muito aquele cunho fitness, né, da cultuação ao corpo. Eu acho que hoje
a gente tem muito mais fortalecido a questão do entendimento da saúde, como o Alexandre perfeitamente colocou, de se sentir pertencente àquele espaço, de poder ir lá porque eu preciso controlar minha hipertensão, minha glicemia. Não mudou um pouco? Porque antes, talvez, até o idoso não quisesse ir. E hoje ele talvez se sinta, como o Alexandre falou, eu me sinto pertencente a esse ciclo, acolhido, usando a tua palavra. Isso. A gente escuta de pessoas importantes no meio, que já há alguns anos, né? Desde o meu início nas comissões, depois a gente vai entrar nas comissões, eu lembro assim, foquem em saúde. A profissão, nós só vamos ter respeito e significar alguma coisa se a gente focar em saúde. Não é só estética, foquem em saúde. Eu lembro disso já desde o início das comissões. E uma coisa interessante que aconteceu com o lance do idoso, né? A gente vai... Não se preocupe. É bagunça. O espaço é de vocês. O espaço é de vocês. O idoso, ele era, antes da pandemia, ele era quase uma fonte certa de renda para a academia. Não, o idoso, ele tem que cuidar da saúde, ele já é aposentado, ou ele coloca aquilo, a academia no orçamento dele. E aí vinha um outro gancho. Pô, personal, eu vou trabalhar com idoso. Eu lembro que tinham várias pessoas que só trabalhavam só com idoso. Só trabalha com idoso, só trabalha com idoso. Aí você pensava, não, o idoso é legal, né? Porque o idoso, enquanto ele estiver por aqui, ele vai manter aquele treinamento, vai manter vai se manter pagante para o personal e para a academia. Mais fiel, né? Era a minha ideia. Isso. Só que na pandemia nós tivemos uma mudança nisso aí. No lockdown, as primeiras pessoas que sumiram das academias foram os idosos. O maior grupo de risco, né? Sumiram e foram os que demoraram mais a retornar. Então, tipo assim, aí foi uma mudança também. Porque todos que achavam, não, vou focar nos idosos antes da pandemia, sim. Depois da pandemia, talvez. Mudou um pouco isso. Mas vocês percebem essa pergunta, né? Até a abordagem hoje da academia é diferente. Muito. Do público em geral, não vamos nem falar só do idoso, do público em geral. De você ter um espaço realmente para você, como você trouxe agora, cultuar a saúde. E não só o fitness ou o corpo vendido. Não, mudou muito isso. Mudou, né? Mudou muito. Tudo mudou. Até porque também... Que bom que mudou, né? Que bom. Tô falando da rede que nós fala Bodytech, né? Então, quando isso aconteceu, era difícil você também ver adolescentes hoje, né, na academia. Porque, assim, não pode treinar a 14, 15, 16 anos. Alexandre vai lembrar dessa época. Com 12 anos tu não crescia, lembra? Não, eu fui vetado. Na época de judô, eu fui pra... Não podia. E era tipo um mito popular e todo mundo acreditava, né? Hoje tem um bíceps com 12, eu não vou crescer. Hoje tem um meme de crianças na academia, até ficam brincando os memes na internet em relação aos enzos que estão ocupando os horários na academia. Hoje você vê um público de 13, 14, 15 anos na academia. Isso vai mudar a sociedade lá na frente. Isso. Perfeito. Porque aí vem a nossa importância, né? Perfeito. Porque a nossa profissão, a gente fala muito da saúde, mas a nossa profissão é uma prevenção. A gente trabalha no ramo da saúde com a prevenção, a promoção da saúde, a prevenção também. Perfeito. De doenças. E quanto mais novas essas crianças, esses adolescentes, eles entrarem com essa rotina de treino, de atividade física, menos vamos ter problemas lá na frente. Traz o que o Alexandre falou, é a mudança de comportamento. E eu tenho uma história boa isso aí. É a mudança de comportamento. E aí, só para vocês entenderem, mais uma vez, para a gente não mudar a regra que dá certo. Não é só a linha do tempo, é aula. Tem 2 professores aqui, eles vão dar aula. E é muito bom quando vocês trazem informações que são pertinentes e auxiliam a quem está assistindo. Porque eu acho que é isso. É a mudança de paradigma, é a mudança de entendimento. E talvez por isso, né, vocês pegaram a educação física lá atrás, hoje a gente tem uma força muito maior. Isso. Porque é isso. É a mudança de... Eu achei muito boa a tua frase. É a mudança de comportamento. Tá, Pode contar a história. É que a gente estava falando dos bastidores aqui, que tem tanta coisa para contar que a gente não pode tentar manter uma hora de 50 minutos, uma hora e pouquinho de vídeo, né? Mas isso que eu não posso deixar de falar. Eu até quis fazer uma cola aqui, né? Falei, posso botar uma cola na parede? Posso botar não deixar eu botar uma cola.
O que aconteceu? Uma coisa que é inesquecível para mim. Para mim, eu acho que vale para todos isso. Eu tive o prazer de ser convidado. Eu fui para uma academia. Meu primeiro emprego, na verdade. Eu fui para uma academia para uma aula de ginástica. É uma academia na ilha, a saudosa Academia HS, do Hugo e da Silvana, que são amigos até hoje, a gente mantém contato até hoje. Eu fui levar para uma vaga, tinha um professor saindo e falou assim, tem uma vaga lá de ginástica, você quer ir? Já tô rindo antes, né? Não, isso começa, depois eu vou contar quando é que foi isso. Aí legal, fui para a academia, para a vaga de ginástica, fiz essa aula teste, e tem uns detalhes engraçados também. Na aula teste, eu vi que na academia tinha um dojo, tinha uma área de luta. Falei, caramba, eu vi no quadro, aqui tem judô também? Tem judô também. E o proprietário, né, que era o casal, Hugo e Silvana, o Hugo falou, você dá aula de judô e tal, eu vou te colocar aqui uma turma para você. Tá, horário terça e quinta para você, 3 da tarde, tá bom? Eu falei, tá perfeito, tá ótimo. Tá, então começa ano que vem também. Ginástica já estava e judô. Ok. Cheguei para dar aula, botei kimono, lá fui eu dar aula. Cheguei lá, não tinha aluno nenhum. Cheguei lá, fiquei lá, cara, cadê pra quem tá assistindo, acontece. Não tinha aluno nenhum, não tinha aluno. Né, Bruno? Acontece. Aí me vem o Hugo. Não, olha só, eu tô fechando uma parceria com 2 escolas municipais estaduais aqui na Ilha do Governador. E fica tranquilo que se na quinta agora não tiver aluno, na terça que vem vai ter, com certeza. Fica tranquilo, vai ter aluno para você. Aí tá bom. Ele deu um tempo, ele foi embora. Não lembro se foi logo na segunda aula, na terceira aula, cheguei para dar aula, tinha uma multidão. Todos com, ninguém de kimono, todo mundo com uniforme de colégio, do seu colégio. Camisetinha branca, short azul marinho, a confusão, a gritaria, pulando, dando cambalhota, uma zona, uma bagunça, muita bagunça. E aí eu falei, caramba, que isso, gente? E aí, o que é, quem eram esses alunos? Eu tinha uma média de 120 alunos de judô. 20 alunos pagantes e 100 alunos bolsistas desses colégios. Eu tive alunos eu tinha 20 e pouquinhos anos, tinha alunos de 4 anos até adolescente. Qual era o meu objetivo dessa... Eu fiquei ali, eu trabalhei ali mais de 7 anos, quase 10 anos. Qual era o meu objetivo ali dentro? Como era o meu objetivo e de outros professores de judô. Eram formar pessoas de bem, pessoas legais. Não era apenas formar um atleta olímpico, um atleta campeão de judô. Isso pode ser consequência, né? Isso até acontecia. Sim. Mas o foco ali era formar pessoas legais. E a arte marcial traz muito isso, né? A filosofia da arte, o respeito, realmente isso contribui. E aí é o que você traz, né? É a nossa atuação como formação do cidadão. Se vai vir atleta, às vezes é mérito da criança, mas eu acho que o que o Alexandre traz é importante, porque essa é a atuação. É assim que se tem que atuar. Agora vamos voltar para a gente entender a história de vocês, senão a gente não vai conseguir concluir. Posso fechar o judô? Pode. Nesse tempo todo, o que eu queria, eu conseguia. Eu conversava muito com eles, além de ensinar judô, eu cobrava nota escolar, cobrava o boletim, eu sabia quando saía o boletim, só era convidado para fazer exame de faixa quem tinha notas boas. E o exame de faixa, na verdade, é um mero... protocolo. Quando você convida, ele já está pronto para mudar de faixa. E ao longo desses anos que eu fiquei trabalhando com eles, e até hoje nós temos um grupo de WhatsApp desses alunos que viraram amigos. Eles estão agora, eu tinha 20 e poucos anos, uns tinham 12, 11, eu estou com 51, eles têm 40 e alguma coisa. Eu consegui fazer, o que eu queria eu conseguia. Eu conversava, olha... Tinha muitos que moravam em comunidade, moravam no Morro do Dendê. Eu falei assim, olha, eu quero que vocês tenham uma profissão, estudem, tenham uma profissão qualquer, tenham um emprego qualquer e ganhem a vida honestamente. Não vai cair para o lado que não deve. E eu consegui isso, que nenhum deles, eu tive
tem 2 que fizeram educação física, não porque eu incentivei, eles escolheram isso, e trabalham com judô. Um virou barman no exterior, um foi trabalhar numa loja de departamento, um foi ser gerente de um curso de inglês na ilha, outro foi ser fuzileiro naval, outro foi ser policial militar, outro foi ser geólogo, um é um tatuador, que me tatua aqui, é um deles também, e eu consegui fazer o que eu queria, o que eu martelei durante esses anos, eu conseguia. E aí vem a minha pergunta para você, que eu perguntei uma vez isso e não me responderam. Quanto valeu esse meu trabalho? Não tem valor que pague. Não me responderam. Essa é a real função mas eu perguntei, do profissional. quanto valeu, aconteceu isso e o resultado foi esse. Quanto valeu isso em dinheiro? Se eu te botasse aqui em dinheiro, quanto valeu isso? E até hoje eu não tive resposta. Na verdade é imensurável. Bom, vamos lá. Brunão, tá praticando na CM, vamos voltar lá na história para a gente poder acompanhar. Como é que foi a parte de escola? Como é que foi a questão de pensar em profissão? E aí é muito legal. Como você tinha múltiplas inserções em vários esportes, em algum momento dessa tua trajetória de vida, pensou em educação física ou nem pensava, era só prática? E como é que foi esse caminho para você? Então, assim, diretamente eu não pensei nem para trabalhar com os esportes. Eu já virei o oposto, o introspectivo. Já virou uma coisa assim, acima da média do que eu imaginei. Deu certo, né? Porque eu tinha 9 anos quando eu entrei. Entrei na categoria já para fazer 10. Quase 10 anos, eu fui em 92. Então, como faltavam poucos meses para poder completar 10 anos, eu já entrava na categoria de 10 a 12. 10 a 12 anos. Praticamente uma acima, né? Isso. E aí, durante esse processo, o professor Roberto Vitório, que eu divido até algumas aulas de personal. Um abraço, Roberto. Obrigado por tudo que você fez. Foi um dos professores que me auxiliavam tanto, gostaram do meu empenho em estar ali presente com as pessoas no esporte. Não era só para praticar, mas assim, de enturmar ainda mais aquele meus amigos, de ficar, vamos marcar para sair para não sei aonde, assim, não assim, de criança mesmo, assim, de marcar vamos ficar jogando bola na pracinha, depois do horário, já que tem outros Ou seja, horários. o Roberto talvez já tenha identificado algum Isso, ele identificou sinal em você. Que até quando tinha a Olimpíada Interna, eu fui capitão da equipe, né? Que são 3 equipes, eu fui capitão da equipe azul, lembro até hoje. Eu tinha que ser responsável para poder fazer a programação. Então eu ficava assim... Você já tinha uma organização aí aparecendo. Aí eu comecei a olhar com outros olhos essa parte do esporte. E logo depois eu tive que sair, porque eu me mudei, né? Eu fui morar em Realengo. Lá em Realengo, eu estudei no Colégio Militar, depois que eu estudei em Santa Mônica, fui para o Colégio Militar. No Colégio Militar não tinha essa flexibilidade de horário para voltar para a CM. Então eu fiquei um pouco ainda tentando ir. Eu ia com aquela farda do colégio, eu chegava lá de tarde, saía de lá à noite, pegava ônibus lotado. Realmente foi brabo. E não consegui dar continuidade. Porém, continuei fazendo esporte, jogando bola com os meus amigos. Eu comecei a fazer outras amizades. Até hoje, reencontrei o meu grande amigo hoje é padrinho do meu filho, meu melhor amigo, Eduardo. Cultivei outras amizades e continuei praticando alguns esportes também, assim, passeio ciclístico, futebol. E nesse contexto todo, a profissão de militar foi muito mais forte por causa do meu pai. Uma influência muito grande. Isso, a influência era muito grande do meu pai. Porém, eu não fiquei assim... estudei bastante para poder tentar fazer um concurso. Não quis a área do militar, do exército mesmo. Meu sonho era aquela coisa de veterinário, salvar vida, de salvar cachorro, Então, inicialmente, o teu desejo era veterinário. Era muito louca, uma mudança forte. Aí eu falei que... Aí meu papai falou, não, em relação a dar dinheiro, aquela coisa toda. Tenta fazer alguma carreira no militar. Alguém não sabe, né? Não sei, era um negócio de animal, que eu tinha uma cachorrinha que era amor da minha vida nessa época. E aí eu comecei a entrar nessa parte do militarismo de novo. Pensei no bombeiro, salvar as pessoas, salvar a vida. E aí, 2 anos seguidos tentando fazer a prova do bombeiro, fiquei por muito pouco, oficial bombeiro, aí eu desanimei. Eu falei assim, vou criar minha profissão mesmo, uma coisa que eu gostava muito, já estava entrando na academia, já estava todo empenhado em querer treinar, melhorar o corpo, aquela coisa do adolescente. Morando em Realengo, Castelo Branco, faculdade referência. Que era mais próxima, referência, tinha algumas pessoas conhecidas de lá, e dali engrenei para
minha profissão. Então a gente pode entender que a gente quase teve um veterinário e um bombeiro. Mas que bom que a gente teve um profissional de educação. No meio do caminho, eu falei, não estava indeciso ainda, né? E aí é uma pergunta que eu gosto de fazer, porque era outra época, não é hoje em dia, né? E em casa, como é que foi quando decidiu educação horrível. física? Pra como todo mundo deve ser, horrível. Hoje tá melhor, mas antigamente educação física, vai fazer o quê? Não dá dinheiro? Isso foi mais recente, seu, né? Bem mais recente. Tanto que eu falei, né? Fiquei 2, 3 anos tentando fazer algum curso preparatório para continuar tentando prova do bombeiro. Teve um problema muito sério, né? Que aí já entra outra coisa de governo, que não cabe aqui. E aí mudou a forma de ser feita a prova. E naquele ano mudou, falei, não vou mais, fiquei desiludido em relação a essa situação de bombeiro. E eu voltei para pensar no esporte, pensei em academia, musculação. Será que dá aula em academia, maneiro? E aí, só para ti, pensava nisso. Antes de passar para o Alexandre, quando você pensa em fazer educação física, o que foi o teu motivador? Era talvez trabalhar com a parte da academia mesmo? Não, era isso que é engraçado. Não era nem o esporte nem academia. Eu pensei num primeiro momento, eu mudei muito, assim, a minha trajetória foi de grandes mudanças. Inicialmente eu pensava assim, escola pode dar mais dinheiro. Porque academia, como eu vi de Realengo, eu não vi aquela coisa do personal atuando muito. Não tem muito personal, então não deve pagar muito barato, pagar bem. Acho que a escola pagaria melhor. Durante a minha formação, eu tive uma amiga que ela me indicou uma academia que eu comecei a engrenar na musculação. E aí a cabeça foi mudando, né? Eu não sabia nada, porque eu não tinha aula de biomecânica, eu não tinha as aulas que eram fundamentais para a musculação. E eu não sabia nada, eu ligava para ela, falei, Gisele, me ajuda. Tem uma mulher querendo malhar aqui, que eu estava com um estagiário, ela era professora, ela era estagiária que nem eu, e tinha um professor comigo, supervisionando. E eu falava com ele também, ele estava ocupado, eu ficava sem graça de ficar perguntando o tempo inteiro naquele primeiro momento, depois ele me ajudou bastante, né? Ele montou para mim as coisas, eu montava, mas assim, eu não sabia nada, eu falava, me ajuda que eu... Mas aí talvez essa oportunidade da academia que mudou um pouco a tua cabeça e aí, aí trilhou a tua trajetória. Comecei a fazer esse estágio nessa academia e em paralelo também fiz alguns estágios em escola. Fui olhando a academia muito melhor e em escola eu não aguentava. Eu olhava uma molecada de 13 anos aloprando. Não dá. Igual a aula do Alexandre. Não serve pra mim, eu não. Esquece. Mas eu acho nem piso. Eu acho que em escola. Isso é a grande paixão da nossa profissão. Você tem espaço. Você vai pra cá, vai pra cá. E Alexandre, como é que, em que momento que... Você já foi lá na parte de trabalho, volta um pouquinho. Em que momento que você, atuando, como você falou, você veio a ideia de educação física? Passou uma veterinária pela tua cabeça ou não? Passou informática. Então era uma época, era um boom na época. Eu sou de 73 que eu nasci, né? Então, desde também, essa época, 8 anos de idade, eu mexia com computadores. E tudo indicava que eu iria para informática. Tudo indicava. Tanto que eu cheguei a fazer um vestibular para informática, para UF. Não passei. Você que é aluno dela, ele sabia disso? Não passei para UF. Eu fiz um ano antes de terminar o segundo grau. Né? E para testar, vou testar, não passei. E no ano seguinte, interessante, eu fiz curso técnico, né? Eu esqueço, mas eu sou técnico de eletrônica. Eu esqueço? Eu esqueço, fiz Cefet. Foi até uma história bem engraçada. Eu estudava num colégio no Rio Comprido, um colégio fechou até pouco tempo, que é o Carrécia. Quando, minha oitava série, a minha mãe falou assim, Alexandre, eu vou te inscrever para uma escola federal. Você gosta de computador, né? Tem lá, mas não tinha informática, tinha eletrônica. Vou te inscrever para esse concurso, uma escola federal boa, no Maracanã. Se você passar, o que o seu pai paga de escola, ele vai te dar de mesada. Até hoje eu não vi esse dinheiro. Mas foi motivador. É um estímulo. Aí eu fiz a prova, eram 10.500 candidatos para 750 vagas. Eu fiz a primeira prova, a primeira etapa era uma etapa discursiva, etapa objetiva, passei muito bem, eu fui o 7.3 dos 10.500, sem estudar nada, fui lá, fiz a prova, passei bem, fiquei entusiasmado, vou fazer a segunda etapa, só que a segunda etapa era toda discursiva, eram 10 questões discursivas de cada matéria. Caramba! E aí tinha umas questões impossíveis ali.
E eu falei, cara, talvez eu não passe, porque, sei lá, se eu chutei certo, eu passei bem aqui, foi sorte, não sei. Mas aí, na segunda etapa que eu fiz, ainda melhorei minha colocação. Eu fui o 69 geral, do primeiro eram 10.500, ficaram 1.500 para ficar 750. Eu fiquei no final, eu fui o 69 geral. E eu podia escolher qualquer carreira no Cefet, porque o Cefet tem carreiras, né? Uhum. E aí eu escolhi eletrônica, que era mais próximo de informática, vamos dizer assim, né? Uhum. E eram 4 anos. Nesses 4 anos, eu terminei o Cefet e falei... Cursou inteiro? Cursei inteiro de 4 anos, me formei como técnico em eletrônica, fiz o estágio com computadores, uma empresa de informática. Uhum. Naquela época, quando a gente ainda desmontava mouse e teclado para limpar, porque era caro. Hoje aquela bolinha pesada dessa, né? Chamava de preventiva. O cliente deixava o computador lá, o teclado, a impressora. Teclado a gente abria, limpava com óxido propílico, fechava e devolvia. Hoje em dia você compra outro, não tem isso. Mudou muito, né? E daí aconteceu. Eu lembro que uma vez eu escutei assim, poxa, a educação física tem tudo a ver com você. Eu falei, não. Ouviu aleatoriamente? Eu falei, não. Eu sou atleta, eu competi em judô. Sim. Eu falei, eu sou atleta, eu vou lutar, eu vou ganhar ou perder e acabou o assunto. Ponto, acabou ali. Eu não quero dar aula para ninguém, muito menos dar aula para criança. Eu falei, não, aula para criança, nem pensar. E hoje em dia, e uma das coisas que eu... apesar de não estar atuando com judô com criança hoje eu adoro, é uma das minhas maiores paixões. E o que o Bruno, como é que a cabeça se transforma, né? O judô com criança. Você vai ter a graduação e a cabeça transforma. Tanto que eu trabalhei numa escola uma época, depois eu chego lá na escola. E aí eu falei, beleza, do nada, pum, deu um clique. Que tal fazer educação física? Ou seja, essa informação entrou na tua cabeça e tu ficou trabalhando aqui, né? Achava que não seria, mas legal, vou para educação física. Fiz vestibular, passei para o UFRJ, 93/1 meu período. E entrei para faculdade, só sabia luta. Eu lembro que eu tinha academia que tinha luta eu visitava, eu corria várias academias para treinar luta, boxe também. E aí quando tinha uma musculação lá, pegavam halteres e fazia rosca bíceps. Eu só sabia fazer rosca bíceps, mais nada. E luta. E aí quando eu entrei em faculdade, primeira semana de aula, eu tive aula com uma pessoa que não posso deixar de citar o nome dele, que é o Jefferson da Silva Novaes, que foi meu padrinho da educação física, né? Na verdade, ele que me empurrou para o que eu sou hoje em dia. Primeira semana de aula, ele virou e falou assim, olha, eu sou professor da faculdade, matéria teoria e prática da ginástica geral, só que eu também trabalho em academias. Eu trabalho na época, que alguns vão lembrar, que era a Rede Corpore, que era a única rede grande que existia em academias. Eu trabalho na Rede Corpore e trabalho no clube, que era o Axe, que era a Super Corpore, que era academia ainda, não era faculdade. Tinha acabado de lançar o Axe. Eu trabalho aqui e eu... levanta a mão aqui na sala, quem é que faz aula de ginástica, frequenta academia de ginástica e quem é o seu professor? Aí as minhas meninas levantavam a mão, academia tal, professor tal, conheço. E aí terminou e falou assim, olha, eu participo de uma escala de academias, escala de final de semana, uma vez por mês eu estou dando aula no Axe. Eu vou trazer convite papel, vou trazer um convite para vocês aqui, e vocês podem lá conhecer, fazer minha aula, conhecer como é que funciona, e pode usar a academia nesse dia. Legal. Aí lá fui com essa academia. Alguns foram e tal. Dali, ele chamou e falou assim, tem uma academia inaugurando, da mesma grupo, uma Corpore Downtown. A Corpore Downtown era lá no edifício Avenida Central, onde tem aquela loja de informática, era por ali. Era um andar, segundo andar, primeiro andar. Estava perto do computador, pelo menos. Era uma academia linda. Tem ligação, né? Uma academia linda. E aí ele falou assim, aí ele convidou, foi uma loucura dele também, ele convidou a turma inteira. Ele falou assim, olha, a gente precisa de pessoas movimentando a academia para o cliente entrar e ver que aquilo ali funciona. Cara, foi a turma inteira com roupa, camisa branca da EFD com escudinho
E fizeram uma bagunça, eles faziam mais bagunça, atrapalhava mais do que ajudava. E no final de uma semana, ele falou assim, uma semana para vocês usarem. No final de uma semana ele falou assim, ele chamou, separou, durante a aula ele falou assim, eu quero falar com você no final, Ele separou acho que 9 meninas que já faziam aula de ginástica nas academias, e eu mais um cara. E aí falou assim, juntou a gente e falou, olha só, eu consegui estender para vocês por um mês, uma bolsa por um mês, vocês podem frequentar a academia, aprender, podem vir aqui. E as meninas já conhecem, né? Já frequentam a academia, já tem prática na ginástica, legal. E vocês dois aí, que era eu de luta e o Júnior. O Júnior virou o Júnior da lamba aeróbica. Ah, sim, sim. Da minha turma. Aí o Júnior não é de lamba aeróbica, o Júnior é de futebol. A praia dele é futebol. E aí virou e falou assim, vocês dois aí levam um jeito pra coisa. E vocês são bonitinhos. As alunas gostam de professores bonitinhos. Aí, tá, bem, bolsa, vou aprender, tudo bem, vou aprender. Só que acabou que ninguém foi, porque o acesso ali é meio complicado, centro da cidade, era de noite a aula, 6, 7 da noite, e eu tinha moto na época já que eu fiz, eu ia de moto para lá. E eu conheci, eu assistia, eu ficava 2 horas lá, eu fazia uma aula dele, fazia aula, para ganhar vivência, e a outra aula eu sentava nos fundos da sala com um caderno e anotava a aula toda e questionava ele. Para você entender o que estava sendo feito. E não só uma questão técnica. Uma vez eu questionei para ele assim, chegou um senhor, entrou na academia, totalmente fora do padrão. Ele entrou com uma blusa social azul, com uma meia marrom, que tirou do terno, do sapato, sei lá, com uma bermuda... E chegou totalmente fora do padrão de academias que a gente conhece, que todos conhecem, né? Tinham muitas mulheres bonitas que iam para ali, que trabalhavam no centro da cidade, chegavam de vestido, botavam roupa de ginástica combinando, iam para... E ele chegou fora do padrão. E eu lembro que ele ficou destoando daquela turma, né? E aí eu perguntei para ele assim, olha só, e eu vi que o Jefferson, ele corrigiu o cara uma vez, corrigiu uma segunda vez... Mas não corrigiu tanto quanto eu acharia que ele deveria ter corrigido. Eu falei para ele assim, vem cá. Aí eu perguntei para ele da aula no final, aí eu falei, olha só, uma questão aqui. Aquele senhor que estava na aula, aí ele falou assim, sei. Eu falei, você corrigiu pouco ele. Aí ele falou, eu corrigi da forma adequada, para o momento. Eu, como assim? Aí ele falou, você reparou que às vezes que eu fui corrigi-lo, eu corrigi uma aluna do lado dele que fazia tudo certinho. Eu chegava, eu corrigia ela primeiro, eu corrigia, ela estava fazendo certo. Eu corrigia ela e eu corrigia ele, para ele não se sentir mal, que ele estava meio que patinho, ele errado. Ele estava patinho feio ali. Se eu só ficasse em cima dele, ele nunca mais ia voltar aqui. Tá interessante. São ensinamentos que vêm de abordagem que são fundamentais. Bom, agora a gente começa a falar sobre realmente a atuação profissional. E aí falando, né, de realmente mercado de trabalho, atuação profissional, Bruno tem uma experiência que é um tanto diferente, vamos dizer assim, né? Divisor de águas, que eu chamo. Perfeito. Não tem como explicar melhor isso. E aí é uma experiência com pessoas midiáticas, né? Pessoas atrizes, mais conhecidas, atrizes. Conta pra gente, primeiro, como é que isso acontece e o que significou na tua trajetória. Continuando aquela parte, então, numa academia que eu trabalhei de bairro, um grande amigo que ele queria que eu observar a academia, que a mãe dele ia entrar, ele conversando comigo, ele me viu ali ao mesmo tempo dinâmico, conversando com ele e dando uma atenção para 10 pessoas, porque era uma academia muito pequena, 10 pessoas já estava cheio, 15 pessoas, já era uma lotação nessa academia. Uhum. Ele observou que ao mesmo tempo que eu tinha uma postura para conversar com ele, e ao mesmo tempo observava todas as pessoas que estavam em sala. Não, vamos lá, vamos ajudar, eu e o professor de sala. E a questão que, com aquele visual que ele teve da minha postura, ele falou, eu sou estagiário também, eu trabalho numa academia, uma rede de academias grandes, da Bodytech, e você poderia um dia ser estagiário de lá. E tem uma outra academia também, que eu tenho um grande amigo que ele é dono, ele queria também um estagiário novo. Falei, perfeito, é meu sonho. Ou seja, a oportunidade acontece do nada, né? Isso, do nada ele entrou. Então, esse tem que estar pronto. Quando eu falo de divisor de águas, o primeiro é esse.
ele me levou para essa rede de academias, que já é um outro mundo, Sim. que eu ainda não tinha essa Outra experiência realidade. de trabalhar com academias, personal trainer. Depois disso, eu ingressei, eu olhava a academia, assim, até engraçado, né? Eu olhava assim, caramba, tem ar-condicionado. É outra realidade, É outra literalmente. realidade, na Barra da Tijuca, na Gávea também. Televisão de plasma, que naquela época não tinha, né? Não era tão assim, era tubo ainda as televisões. E aquilo ali me deixou muito vislumbrado. Durante o processo eu fiquei nessa academia, eu fiquei doido, assim, achava tudo maravilhoso, eu olhava assim, atores, atrizes, todos eles. E é um ali. mundo, né? É um mundo. Primeira coisa, eu entrei vi Luciano Zafio, um maluco de 1,80m, cabelão, bonitão, aquela coisa toda. Eu falei, caramba. E fui olhando cada dia mais, né? Muitos atores malhavam lá, muitas atrizes. E parece um pouco que é um mundo inacessível, né? Parece que e era a tua realidade, virou a tua realidade. Então, assim, e aí quando eu falo em divisor de águas, foi porque também nesse mesmo período que eu entrei num programa que fidelizava aqueles clientes com mais idade, pessoas que não queriam treinar, eu achava que aquilo ali seria o meu nicho. E não foi. Como eu falei em relação à celebridade, pessoas que estão da mídia, minha primeira aula de personal nessa academia foi uma mulher de jogador, hoje não sei se ele ainda é jogador, Ed Carlos. Ela fechou comigo, ele foi vendido. Na época não, até hoje funciona um sistema de crédito, sobraram algumas aulas, eu poderia distribuir. Então, como a gente já ficou muito entrosado nesse meio artístico, a gente tinha um contato normal com as pessoas de falar tranquilamente. Eu cheguei para Letícia Spiller, atriz. Vamos fazer um dia uma aula? Ela, não tenho tempo, por causa de gravação, aquela coisa toda. Eu falei, não, a gente pode fazer o seguinte, vamos marcar uma aula? Eu tenho duas, expliquei para ela. Tenho 2 aulas que já foram pagas por uma outra pessoa. O meu crédito vai vencer porque eu não tenho nenhum outro aluno aqui. A gente vai agendar um dia e vamos fazer. Ótimo. Foi o que Ou seja, também foi a sua proatividade de ir lá abordar, né? Isso também foi legal. Assim, aquela minha iniciativa. Sim. Que tem que ter muito isso, né, na iniciativa, nessa parte de trabalhar com pessoas. E essa minha iniciativa gerou que ela falou, vamos fazer? Vamos. Fizemos 2 aulas. Nessas 2 aulas que nós fizemos, ela ficou assim, nossa, achei muito legal, bem diferente. Há muito tempo que eu não malhava com o personal, ela tinha um personal antes, e estava muito tempo sem malhar. Eu vou fazer uma novela que eu preciso estar com físico de uma mulher de academia. Vou fazer agora um curso. Já era uma clínica para ela ali, né? Em 2 meses e volto. Eu achei, acho que ela não vai falar não vai lembrar de mim não. Caramba, eu tava com os meus amigos, toco o telefone, Letícia Spiller. Eu falei, meu Deus do céu. Imagina os amigos, né? Cara, olha aqui, que tá me ligando. Letícia Spiller me ligando. E assim, eu sou daquela geração que acompanhou ela na novela. Sim. 4x4, que A ela Babalu, né? A Babalu. Sim. Uma mulher maravilhosa, Sim. me ligando. Aí eu fiquei assim, olhando pro telefone sem acreditar. Conclusão. Começamos aquele treino. Após esse tempo, ela deu uma entrevista para a revista Boa Forma, dizendo que foi a melhor fase da vida dela com relação ao corpo. Oh, que bacana. Na novela, ela foi muito elogiada em relação ao corpo. Dali em diante, a minha agenda lotou. E não tinha essa época de Instagram que a gente podia colocar essas coisas. Se fosse hoje, era bem diferente. Sim. Ali também tive outras atrizes, Natália Souto, uma outra amiga que fez algumas bailarinas do Faustão, que também fizeram. Que é uma grande vitrine, né? Que é uma vitrine muito grande, né? São mulheres muito bonitas. Sim. E dali em diante eu comecei a vivenciar um pouco esse nicho de mulheres bonitas que queriam ficar fortonas. Totalmente o oposto do que eu vislumbrava quando estava no estágio. Sim, trabalhar com criança na escola. E aí eu fui aumentando minha rede de contatos, aquelas mulheres todas, todo mundo. Eu aumentei minha visibilidade na academia, as pessoas me olhavam bem. Poxa lá, uma aluna atrás da outra, bonitona, sempre aquelas mulheres querendo ficar fortes, saradas. E isso tudo partiu de uma iniciativa sua. Isso, uma iniciativa minha. Aí eu comecei dali em diante, começar a entrar nesse meio, aumentei minha rede de contatos, que eu cheguei até num auge dele. Um dia, um diretor de cinema, o Raul Guterres, um grande amigo, que até hoje eu tenho contato com ele, a gente até faz um trabalho até hoje, ele me ligou perguntando se o meu inglês estava em dia. Isso foi em 2014, tem uns 10 anos já, um pouco mais. Bruno, tá com o inglês em dia? Eu falei, tá ótimo. Vou falar o quê? Um cara me ligando às vezes querendo uma oportunidade, vou falar, yes, of course, ótimo. E aí foi quando ele me ligou dizendo que tá trazendo um rapaz de Hollywood para dar um treino lá. Eu falei, meu Deus, Hollywood? Quando entra ele com Gerard Butler, um ator famosíssimo que fez 300, entre 1000 filmes aí, até hoje no auge dele aí. Ele chegou, eu olhei para ele, eu falei, que isso, o Gerard Butler malhando. Botei o crachá, todo mundo olhando pra ele, um cara de Hollywood ali, tá acostumado a ter Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, entre outros jogadores de futebol. Foi um outro patamar, né? Foi um patamar acima, Hollywood. Ali o cara chegou, é o Bruno. 300, né? Pelo amor de Deus, né? Ele daquele tamanho todo. Ele não queria uma pessoa pra dar aula pra ele.
Foi uma frustração nesse ponto. Eu conversava algumas coisas em inglês, né? Meu inglês não era aquele avançado, mas ele queria uma pessoa que estivesse ao lado dele para que não ficasse em cima dele tirando foto. Uma barreira, na verdade. Uma barreira. Mas no final ele foi muito agradável, ele chegou até o final, tomamos um açaí, eu, ele, mas o Raul, as pessoas, o fotógrafo, aquela coisa toda esperando para tirar foto dele, todo mundo assim, querendo tirar, ele botava até um capuz assim, ficou sério. Mas uma experiência única, isso, né? Ele tirou uma foto comigo, fiquei todo bobo. Mas como não era uma época midiática, nem eu tenho essa foto. Sim, o Alexandre hoje estaria na nuvem, né? O Alexandre Ascioli, que é o sócio majoritário da rede, ele que postou essa foto, eu tenho um print no meu Instagram dessa foto. Eu não tenho a foto com ele, eu não tirei foto, eu não filmei o treino dele. Sim. Nos dias de hoje eu teria feito uma equipe de filmagem. Nossa, Gerardo Butler treinando comigo. E aí, Bruno, essa tua iniciativa, essa vitrine que você conseguiu conquistar, te permitiu hoje você estar autônomo na profissão. Isso, hoje eu sou autônomo desde 2013. Nessa época eu já era autônomo quando eu conheci o Gerardo Butler, nesse dia dessa aula. Então, desde então, eu passei a ter uma agenda bem cheia. A minha formação foi em 2008. 2009, minha agenda foi quando eu comecei com a Letícia. Treinamos eu e ela de 2009 a 2019. Nesse período ela fez... 10 anos. 10 anos. Cara, que ela bacana. Ela fez mais de 5 capas de muito revista. Bacana. Eles me ligavam... Na época, assim, tinha isso, né? Não era Instagram. A gente mandava série pra revista. O que a Letícia Spiller faz? Quanto tempo ela malha? Qual o peso que ela pega? Quanto ela pega no leg? Até porque o que tu traz pra gente... Não é só a iniciativa que você teve, é uma competência. Porque dar as 2 aulas era fácil. Você tinha um crédito. Você fidelizou por 10 anos. Isso é muito legal. E ela assim, acertou comigo. Isso é muito legal. Tinha aquela coisa da aula trocada. Tanto que eu não explorei tanto a mídia dela por isso. Eu imaginava assim, na época não tinha também. Sim, sim. Mas eu não explorava por isso. Ela sempre pagou direitinho. Então, assim, foi tudo de repente na minha vida, né? Na verdade, você estava pronto para uma oportunidade que surgiu. Isso chegou. E aí, já que você citou Hollywood... Eu preciso perguntar, Alexandre, que história é essa de Estados Unidos? Essa história é bem engraçada, eu vou tentar ser rápido aqui, senão a gente vai estourar o tempo. Numa das viagens que eu fiz com a família para os Estados Unidos, a passeio de férias, e férias da gente é aquela férias de 1 semana, 10 dias. Né? Não tem férias. Não tem férias. Não tem férias. Profissional. E respondendo o celular. Não tem férias. Papo de 10, 11 dias. Depois eu vou entrar, eu como coordenador, eu estava entrando em épico, respondendo... mas é isso mesmo. Mas aí, 2014 isso. A gente viajando para Orlando, para Disney, né? Parque da Disney. Eu cismei, pensei, vou dar umas aulas lá. Aí, do nada. Aí a Samantha, minha mulher, perguntou assim, falei, Samantha, você vai se incomodar se eu der algumas aulas nos Estados Unidos? Alexandre, que papo é esse? Como assim? Eu tô indo pra ver o Mickey, cara. Aí eu falei, pensando na aula, trabalhar. Aí eu falei, você vai se incomodar. Vai botar o Pateta pra fazer um bump. Viajou pra trabalhar mais. Eu falei, você vai se incomodar? Ela falou, desde que não atrapalhe o que a gente tá programando de passeio, ok, legal. Aí, dica não sei se a galera vai seguir, não, hein? Dica. O que eu fiz? Eu peguei, 2014, não tinha WhatsApp. Eu peguei... sabia o hotel que eu ia ficar, na International Drive. Eu peguei um raio ali de 30 quilômetros e eu via as academias estavam próximas. Eu estava de carro e aí listei, 14 academias. Montei um e-mail em inglês, anexei currículo, que nem sei para nada, anexei uns vídeos eu dando aula em congresso de spinning. Não, o cara não foi lá só dar aula, ele montou uma estratégia. Aí... Que férias, hein? Montei, anexei, vi, claro. Tá. Anexei os vídeos, anexei algumas fotos legais e tal, e mandei um e-mail, nem mandei com cópia para todo mundo, eu entrei em todos os sites, mandei um por um, para todas as academias. A maioria não respondeu. Tá, mas antes de você continuar, qual era a proposta que você estava mandando? Era de dar uma aula? Eu queria dar aula lá. Tá. Queria dar aula para ter essa experiência para contar no currículo. E talvez, posso estar falando besteira e se eu estiver falando, você talvez sentir o aluno, como é que era lá o mercado. Talvez até morar lá, pensei também. Poderia ser uma consequência. Como pode ser. E aí fiz contato, alguns não responderam, nunca responderam, outros disseram assim, não trabalhamos dessa forma. Que eu falei, no e-mail assim, eu estou passando uns dias aí a passeio, a férias e queria... dar umas aulas aí. Eu sou capaz de dar aula disso. Legal. E aí, a academia que eu achava
que era menos provável, que era mais importante do que eu mandei ali, que era aquela rede Gold's Gym, foi que fez contato de volta. Falou assim, não, legal, vou te encaminhar para uma pessoa responsável. E eu troquei 40 e-mails com essa pessoa. Caramba! Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já sabia quais as unidades eu ia dar aula, quais os dias e horários. O cara foi com a grade de horário, mano. Aí quando a Samantha viu que o negócio estava sério, falou, Alexandre, calma. A gente vai passear. Então o que eu fazia? Eu pegava as aulas do início da manhã, 6, 7 da manhã, dava algumas aulas, essas duas aulas só. Depois ia para a função pai, marido, passeio, tal. E depois eu voltava de noite para dar aula de novo. Mais umas 6, 7 da noite. Ela não descansou, né? Eu dei aula em algumas unidades lá, que na verdade o dono, ele tinha dono de algumas unidades. Então, beleza. Dei aula lá, foi um sucesso. As pessoas são, os profissionais de lá, que a gente chama assim, são fracos, que eles não têm uma graduação. Não é regulamentado, eles têm um curso de 4 meses, 6 meses, da mecânica se demora. Curso da ACE, AFA, o que for, uma certificação. E outro detalhe interessante, muitos que eu conversei lá, professores, aquilo ali é um segundo emprego para eles. Tinha um cara que eu sou fotógrafo da Disney. Entendi. E aí eu também dou aula aqui. Entendi. Aí acabou que eu tive acesso ao dono. Eu pedalei com o dono lá, e eu coisa muito engraçada. Eu fui dar aula de spinning, né? De spinning local e tal. E essa pessoa, essa diretora esportiva que fez os 40 e-mails, o segundo dia de aula, o primeiro dia de aula, falou assim, falei de você pro dono, ele quer te conhecer. Você quer pedalar com ele amanhã? Falei, sim. Você é capaz de estar na casa dele 6h05 da manhã? Falei, 6h05? 6h05. Sim. Falei, sim. Não sabia nem onde que era. Falei, cara, você mora longe? Pode estar lá? Falei, posso. Tá, eu vou te mandar por e-mail o endereço dele e para você encontrá-lo 6h05 da manhã. Ela fui eu. Cheguei lá na casa do cara, faraônica, no Winter Garden, que era 30 quilômetros de Orlando, mais ou menos, do centro. O cara deixa isso parado, bicicleta, mas trouxe alguma coisa? Eu falei, não, cara, sou para dar aula. Tá frio, era janeiro, 6 graus. Aí ele falou, olha, toma aqui uma calça, um quebra-vento, tem aqui capacete, escolhe aí 3 capacetes, escolhe o que você quiser. Ele abriu a garagem, cheio de tudo separado, bonitinho assim. Eu peguei o que eu queria, essa bicicleta, toma essa bicicleta aqui, uma Trek, legal. Rodei com eles, aí uma coisa engraçada. Eu falei, a gente vai pedalar quanto tempo? 3 horas e meia. Beleza. Eu competi ciclismo, eu não falei isso, eu competi ciclismo por 10 anos. Aí ele falou assim, tá tudo tranquilo. Sozinho? Ele, não, a gente vai encontrar o pessoal. Aí saímos da casa dele, no meio da estrada, ele encostou, eu falei, encosta. Passou 30 segundos, veio um pelotão. Caraca, ali aqui. Tudo cronometrado, né? Aí eu entrei, no pelotão com ele. E aí eu falei, quem são essas pessoas? Aí ele falou, são as pessoas que competem aqui na cidade e no estado. Cara, o nível era muito forte. Caramba. Apesar de eu estar competindo aqui, eu sempre fui um dos últimos do ranking do Rio de Janeiro no ciclismo, mas era muito forte o nível. E aí, para eu me manter naquele pelotão, eu sofri bastante. E aí o cara viu que eu estava sofrendo, o cara pedalava bem. Aí ele falou assim, tá tranquilo aí? Eu falei, tô sofrendo, mas tô indo, não sei até quando. Aí ele falou, olha, qualquer problema, isso a gente estava em estrada, que não tinha nada, é só casa. Aí ele falou assim, tá, qualquer problema, se você quiser parar, você me liga. E eu te encontro de volta. Porque eles foram. Não, fui com eles. Mas ele avisou no meio do episódio, falou assim, se você quiser parar, se você quiser encostar em algum lugar, parar, descansar, você depois me liga que eu te encontro, eu te acho aqui. Aí eu falei, tá. Só que eu não tenho chip. Aí assim, não tem chip? Você não fez contato comigo? Eu troquei uma mensagem com ele. Você não fez contato comigo e tal, com a diretora e tal? E-mail. Eu falei, mas foi tudo o Wi-Fi do hotel, o Wi-Fi da academia, o Wi-Fi que acabou que eu nem comprei chip, eu não quis comprar. Era mais difícil na época. Era outra operadora. E aí, não consegui me manter no pelotão, às 3 horas e meia, morrendo, mas fui lá. E foi interessante, foi legal essa experiência. E aí você volta e você também tem uma experiência interessante sobre coordenação de academias, né? Acho que quem assiste, não sei se um graduando ou um profissional recém-chegado ao mercado, quem visa um pouco o mercado fitness, né? Tem essa visão de coordenação. Fala um pouquinho pra gente como é que é esse desafio. Essa parte de gestão essa gestão é interessante, né? Você
você passar a coordenar pessoas, até colocar do modo que você acha bacana, né, aquela equipe. Eu coordenei uma academia em Ipanema 24 horas. Eu era responsável técnico, coordenador de personal e coordenador de aulas coletivas. Funcionou muito bem durante 8 anos a academia. E, ao mesmo tempo, surgiu uma outra coordenação que era da Proforma, que a Proforma foi uma das minhas grandes escolas. Eu trabalhei 3 anos na Proforma, na Dias Ferreira, e pintou, lá já era segmentado. Você tinha coordenação de musculação, coordenação de spinning, coordenação de localizada, era mais fragmentado. E aí me ofereceram na época a coordenação de spinning. Eu assumi, cara, o cara é maluco, ele vai coordenar 2 academias diferentes, só que eu não sei se todos são assim. O meu combinado, eu não tinha que cumprir horário, eu não tinha que ficar sentado lá numa sala de coordenação. Tinha que entregar a demanda, né? Eu tinha que entregar o que eles pediam, e ponto final. Isso funcionou bem. Então, foi uma experiência boa. Mas eu acredito que seja um grande desafio. Eu também eu passei por isso, né, em relação a quando eu estava nesse período que eu não estava ainda definido como personal trainer, como eu conheci a Letícia. Eu passei por uma situação dessa de recém-formado, colaborar com o coordenador da academia, demais, ajudava muito, né, na formação de estágio, quando eles estavam chegando no estagiário para poder fazer aquela prova, aplicação de prova, correção, entrevista. O Thiago Miranda, né? Eu apliquei provas com ele, rodava outras academias da própria rede Bodytech, né? Para aplicar a prova. Aí eu fui vivenciando aquela vida de coordenação. É muito puxada para um lado e para o outro, como em rede, como ele falou. E ali eu fui vendo assim, não vai ser a minha. Eu tentei ali ainda tentar colaborar uma parte, mas fui vendo que não dava. E eu acho legal que vocês dois trazem uma coisa muito importante da educação física, que é a vivência. Né? Com tanto ramo que tem na educação física, o vivenciar é muito importante, para você se identificar no mercado. E aí, para quem está em casa, está começando a chegar a hora de ir acabando, mas antes de finalizar, eu queria muito que vocês pudessem falar para gente, para vocês, como é que é a experiência de estar ligados a comissões. Né? Porque foi um momento onde o conselho ele se desmembrou, né, em fator decisório, de tomadas de decisão, e vocês têm essa vivência. Né? Então, eu queria que vocês pudessem trazer um pouquinho para a gente como é que vocês percebem esse desafio de contribuir com a profissão. Né? Simplesmente isso. A minha situação com relação à comissão ela foi um pouco recente perante a do Alexandre, que ele já tem um entrosamento muito maior no conselho. Foi um pouco antes da pandemia. Não tão recente. Quando eu conheci a gestora, né, que ela estava sempre lá ajudando. E assim, conversando com ela, perguntando sobre a Manu, né? Manu. Então, assim, esse suporte também que eu queria também saber como é que funcionava. Igual eu fiz com um coordenador, sim, quando eu entrei na academia, também tive essa vivência com ela. E ela, pô, que legal que você está entrosado. Eu falei, como é que trabalha no conselho? Como é que é o conselho? Curiosidade. E ela foi passando toda aquela experiência dela que ela tem no conselho. Ela tinha acabado de entrar, que ela falou também, né? Mas ela estava mostrando como é que era vivenciar isso. Eu achei muito legal. E aí ela falou assim, poxa, eu preciso de alguém para me ajudar aqui na barra, tudo mais. Tem uma pessoa, um braço aqui, né? Uma ramificação. Que aqui agora está tudo desmembrado. Barra, Recreio e São Conrado. Que é a gestão dela. Ele é do Recreio, é o Barra. E ali eu comecei a me entrosar cada vez mais. Como ali onde eu trabalho no Cita América, ali chega a bater 70, 80 professores dando aula no mesmo horário. Ali tem mais de 200 professores inscritos. E às vezes, se você pintar ali 9 da manhã, você vai ver 50 ao mesmo tempo, dando aula de personal. Fora quem está trabalhando na piscina, nas coletivas, em outras áreas. Eu estou falando de uma unidade. Sim. Então, todo mundo ali tem alguma... queria saber como é que funciona o CREF. Existem demandas, né? Isso. Com relação a uma ajuda sobre a anuidade. Poxa, atrasou a anuidade? Vai ter o SBV, eu quero saber como é que... Então eu passei a perguntar, e aí, Manu, tô com um amigo meu querendo uma dúvida. Foi quando ela me inseriu na comissão. Para ser mais que legal, braço, você tá sempre né? ali ajudando todo mundo, que legal. Vou te colocar na comissão. Ela, poxa, fiquei muito lisonjeado. Bacana. E passei a fazer essa parte desse suporte a essa galera toda, que é muita gente. E aí, como eu trazia essa demanda toda, foi quando ela me viu também muito empenhado, entrosado. Foi quando eu tornei presidente de comissão da Barra da Tijuca.
Eu acho que é isso mesmo. Eu conheci o Alexandre. É entender a demanda da tua localidade para que possa ser esse fator de comunicação. Isso. E aí, Alexandre? Eu peguei... Já tem um pouquinho mais tempo. Eu peguei muito mais tempo. Eu peguei o início da comissão, a ideia inicial, né? Eu lembro que eu perguntei o nosso querido mestre Hernani, Hernani, quantos vocês precisam na comissão? Quantas pessoas na comissão? Aí ele, uns 7. Uns 7. A primeira comissão. Uhum. 7. Falei, tá bom. E detalhe que eu não posso deixar de falar também. Nessa primeira reunião de comissão, para criar a primeira comissão, foram 30 pessoas convidadas, 30 profissionais convidados. E aí o papo inicial foi: a ação voluntária não tem dinheiro. Eu lembro que um viu para mim e falou assim: tô fora. Então, desses 30 que estavam ali, eu acho que uns 15 ficaram interessados. E eu perguntei para ele assim, eu fiquei interessado, e eu falei assim, quantos precisam? Uns 7. Desses 7, mais ou menos, hoje em dia, daqui a pouco virou 300, 600 e foi ramificando para o estado inteiro, né? Essa palavra é importante, que é isso, é ramificar, né? E também a ideia muito bacana do CREF 1 Rio de Janeiro, né? De descentralizar o poder. Exatamente. As comissões, elas identificam o problema na sua região. Na verdade, é bom que ela identifique e já dê a solução. E aí isso é passado para o conselho, e o conselho sempre abraça aquela situação. É porque, na verdade, as demandas são diferentes, né? Não tem como a gente imaginar que cada região tem a mesma demanda. Cada localização você tem uma demanda diferente. E um desafio também, que foi, não para mim, que eu sempre adorei o conselho, desde que o conselho existiu, né? Que eu sou da época antes do conselho. Alexandre continua entregando a idade. Eu sou de 93, eu trabalhei antes do conselho. Tanto que eu demorei a mandar. Eu ia ficar entre os 100 primeiros. Sim. A gente tem amigos aí, número 10, 7, 2 e por aí vai. Para mim, não foi problema, porque eu sempre gostei do conselho. Sempre fui simpático a ele, desde o início de 98. Mas para alguns era um questionamento. Então, para muitos, o convite se você não concorda com o conselho, se você briga com o conselho, se você tem uma ideia diferente, vem para cá. Contribua. Vem para cá, para a comissão. E aí parece que uma virada de chave, briga né? aqui dentro. Sim. E a gente já acha uma solução melhor para a profissão. E parece que vira uma virada de chave, né? Exato. Muitos foram assim. Olha, queria agradecer a vocês, né? A gente viajou por vários lugares do Brasil, do mundo, né? Artistas brasileiros e internacionais, mas vocês representam a profissão. É muito bacana quando a gente tem alunos e clientes de vocês que assistem e por vezes veem que era uma veterinária da vida, que quase acabou o casamento para poder dar aula nos Estados Unidos. Mas isso são histórias que complementam e trazem quem vocês são. Hoje vocês estão aqui por isso, né? Pelo benefício que vocês proporcionam à sociedade, pelo benefício que vocês proporcionam às pessoas. Então, eu queria agradecer, eu costumo falar isso e é muita verdade, não agradecer por vocês estarem aqui, agradecer pelo que vocês entregam à sociedade. E eu queria passar a palavra a vocês para poder se despedir do pessoal de casa. Novamente, né, mas aquele discurso falando em relação ao privilégio de estar aqui. É um momento único, né? Você poder falar da sua vida, né? Você gravar um centro de memórias para que daqui a 10, 15, 20, 30 anos, que a gente sabe que a gente está sempre galgando alguma posição, alguma situação dentro da nossa profissão. E aí você poder um dia voltar a lembrar dessas histórias, assim, poxa, como começou? Da onde veio? Da onde foi o start para aquela posição? Então, assim, fico muito lisonjeado de estar aqui, né? Muito feliz de estar aqui. Agradecendo aos meus alunos, aos meus clientes, todo mundo que confiou no meu trabalho e confia até hoje. E ao CREF 1, né? A gente que agradece, Bruno. Vocês são excelentes em tudo, em todos os setores. Eu agradeço o convite do conselho e acho que uma dica se você não conhece bem o conselho, se você tem questionamentos, entre em contato com pode ser pelo nosso Instagram, pelo conselho mesmo.
tenta conhecer o que as comissões fazem, traz a sua ideia para a gente, que tudo isso é em prol da educação física. Vai debater foi sempre por aí, em prol da profissão. Perfeito. Não tinha como fechar com chave de ouro melhor do que com a fala do Alexandre. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Foi um privilégio, não só para mim, mas como quem está em casa também. E com você aí de casa, a gente se vê semana que vem. Até lá.